Oi, como eu me propus, e já foi gravado um vídeo sobre isso, né, em relação àquele lamentável episódio do jovem com problemas mentais, do sequestro do ônibus na ponte, né, nós vamos continuar falando isso e hoje usando uma coluna aqui do Veríssimo, o brilhante colunista, que fala sobre um livro, né, onde nesse livro é questionado a queixa de um piloto, isso na Segunda Guerra Mundial, né, sobre se, por questões médicas, queria pedir dispensa, porque ele morria de medo de ser abatido durante as incursões lá no continente durante a Segunda Guerra Mundial. E o pedido foi negado pelos médicos, porque a coisa mais natural do mundo é, diante de uma situação dessa, a pessoa sentir medo. Então ele aproveita isso e faz algumas perguntas interessantes aqui, o Luiz Fernando Veríssimo, né? Ele pergunta: como e quando se decide que alguém enlouqueceu? Quais são os sintomas indiscutíveis de loucura? Qual é a diferença entre loucura e comportamento excêntrico ou apenas anticonvencional? Enlouqueceu ou só surtou? Vamos começar daí. Enlouqueceu ou só surtou? Bom, na verdade, um comportamento alterado, evidentemente alterado, e vamos fazer uma diferença aí, que não é a opinião. Quando você fala alguém é excêntrico, tem uma opinião fora da média da compreensão das pessoas. Isso não é considerado problema mental. É preciso que haja alguma alteração no pensamento, que afete o juízo de realidade, como eu falei em relação ao menino lá, né? Aquela situação lamentável. Então, isso é a questão que a gente vê. A disciplina que estuda isso é a psicopatologia, vendo as alterações do pensamento, que pode ser curso, forma ou conteúdo. Bom, diferença entre surto e loucura é que o surto pode ser revertido, né, ou não, mas em algumas vezes é possível isso, para um estado de total normalidade. Quando a gente fala, e é um termo não é médico, a loucura não é um termo médico, né, é mais psicose. Quando ela se cronifica, você tem o que se chama a loucura, né, o que se convencionou chamar. Então, fulano enlouqueceu, né, ou fulano surtou, pode representar uma expressão, uma explosão, onde a pessoa fica fora da sua normalidade. Então, um pensamento que se altera em curso, em forma ou em conteúdo, é o que o psiquiatra vai avaliar quando examina alguém. Isso tem o mesmo valor de uma ausculta para um cardiologista. Ele vai ouvir como a pessoa se manifesta, o que ela diz, né? Se o afeto está compatível com o que ela está falando, se ela tem ou não, apresenta ou não alguma alteração no seu pragmatismo, na sua vontade, que nem sempre é a primeira coisa que ocorre, né? Para poder determinar se tem alteração no curso, ou seja, o pensamento pode estar tão rápido que seja difícil compreender o que a pessoa fala, pode estar tão lento que ele não consegue terminar uma ideia, ou pode estar com alterações, né? Muito comum a fuga de ideias, começa a falar uma coisa e vai para outra. O importante nessa minha comunicação para vocês é falar que tem critérios objetivos para se fazer o diagnóstico. Uma alteração clássica de forma é a salada de palavras, onde a pessoa não consegue conjugar assuntos e as palavras são apresentadas de forma aleatória, o que ocorre também no episódio confusional, que é o episódio que pode ser até de origem orgânica. Então, curso, forma e conteúdo. O conteúdo pode ser o mais questionável, né? Mas, normalmente, o diagnóstico não é feito só pelo conteúdo do pensamento. É preciso que também o curso e a forma tenham sofrido alguma alteração. Para a tranquilidade de todos, para os psiquiatras, não é difícil determinar se uma pessoa está ou não com seu estado alterado. E, nesse caso, existem os procedimentos. Aliás, o que não aconteceu lá, o procedimento com doente mental é contenção mecânica, não é abater tiros. Como eu falei da outra vez, eu fui médico de uma emergência psiquiátrica durante vários anos, uma pessoa apresentava uma alteração de curso, forma e conteúdo do pensamento, um conteúdo absurdo que só fazia sentido para ela, por exemplo, né? Era feita a contenção mecânica. E, como já tinha falado no outro vídeo, em alguns casos, na psicose, só a medicação pode funcionar. A medicação e a abordagem humana
presente, comprometida, empática dos profissionais que o atendem. Obrigado por mais essa oportunidade de falar um pouquinho sobre o que são as alterações mentais, né? Nós vamos continuar daqui para frente. Em outra ocasião, voltamos a conversar.